Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Ideias em Ação, um programa promovido pelo Instituto Lopes Brasil de Desenvolvimento Humano, em comemoração aos nossos 17 anos. O assunto de hoje é família, educação e trabalho. E para falar sobre isso, temos aqui novamente conosco o CEO e Master Coach da Lopes Brasil, o Sr. Cleudo Lopes, e o nosso convidado, Dr. João Magro. Cleudo, por favor, gostaria que você apresentasse o nosso convidado para falar sobre esse tema super importante. João Magro, um amigo, hoje assim que eu trato, um amigo. E o meu presidente, que ele foi o presidente com o qual eu tive a honra de trabalhar no Banespa por um período no processo de transição do banco para a privatização. João Magro, muito obrigado pela visita, por estar aqui com a gente, por ter aceito o nosso convite. O objetivo desses eventos é trazer contribuições que possam transformar, melhorar a vida das pessoas. E nada melhor do que trazer pessoas que tenham realizações, que tenham tido uma trajetória como a sua, né? Um homem que teve suas origens no interior do Paraná, e assim como a gente também. E é essa a razão que a gente está aqui, para poder compartilhar da sua experiência, trazer a sua experiência que possa ser assim útil para as pessoas que vão nos assistir. E como eu já sei um pouco da sua história, sei que você é de Sertanópolis, né? Nasceu em Sertanópolis, e a história da sua família tem uma correlação até assim, em algum momento com a da minha família também, que a minha família paulista foi para o interior do Paraná também, na cidade de Mariluz. Eu gostaria de começar conversando que você nos contasse um pouquinho da sua experiência como Como é que é o cidadão que nasce em Sertanópolis? Pé vermelho. Pé vermelho. Mas como é? Quem nasce em Sertanópolis é o quê? Sertanopolitano. Sertanapolitano. Uns chamam de caipira, mas o certo é sertanopolitano. O próprio nome da cidade já diz. Se for um pouquinho mais para cima, passa a ser Jacu. Mas é sertanopolitano. Então, você nasceu em Sertanópolis? Sertanópolis, minha mãe trabalhava lá no Correio, meu pai era um expedicionário, que era de uma família portuguesa lá ele é paulista. Mas eles foram para 1º de maio, para Sertanópolis, em 1929. E minha avó tinha lá uma pensão, um hotelzinho, era chefe apostolado da oração, etc. e tal. Tinha uma família grande, né? E daí, quando se casaram em 47, a minha mãe ficou lá trabalhando no Correio e eu fui lá, nasci, né? Fui para a escola lá até o 1º ano. Meu pai trabalhava na prefeitura e, de repente, ele teve um convite, teve um estímulo, vamos dizer assim, para vir abrir terras aqui em Cascavel. Então, aquele lado lá de Medianeira, Céu Azul, que lá naquela estrada chamava-se Estratégica, né, porque era do Exército. Lá naquela beira daquela estrada, lá perto de São Miguel do Iguaçu, não sei para onde lá, foi que abriram uma gleba lá. E ele era um dos contratados para pegar no cabo do machado e no traçador e derrubar madeira e construir picada, estradinha. Será que alguém sabe o que é traçador? Traçador é um símbolo da colaboração, né? Porque ele é um serrote que precisa de dois, né? É um serrote grande, capaz de grandes empreitadas, mas precisa de dois, né? Para manejar aquele equipamento. Então, e daí estava lá nessa missão, a gente já, logo em seguida, nós fomos para lá também, minha mãe pediu transferência no Correio, e eu continuei meus estudos lá, inclusive em Toledo, lá que é cidade vizinha, fui num colégio interno e tal, estava indo tudo bem, até que um dia aconteceu lá uma desgraça, meu pai faleceu, e daí nós tivemos que correr de volta para o norte do Paraná, atuando naquela emergência, de um dia para o outro, né? E daí a família foi que nos apoiou. Graças a Deus, porque eram muito unidos sempre. Ao lado do meu pai, na casa da minha avó, era
onde se diz família de português, né? Todo mundo sentado na mesa, a pipa o quinto de vinho, que nem falava a minha avó lá, que, o binho, né? Então servia para os adultos e as crianças tomavam misturado com água e açúcar. E era aquela frangaiada, aquela macarronada e tal, e todo mundo discutia futebol e tal. E meu pai palmeirense, meu tio São Paulino, e era aquela bagunça, aquela farra. No lado da minha mãe, meu avô era lavrador, ele cultivava café por empreita lá no bairro das Setilhas, indo de Sertanópolis para 1º de Maio. Portugueses também? Não, não, ele não, é mineiro, daqueles mineiros de Jacutinga. Agora, é que o que gosta de cultivar café. Não, mas agora eles gostam de cultivar café de qualidade. De qualidade, sim. Né? Não é o café do Getúlio Vargas que ia em sacaria para a Europa, não. Agora o café mineiro vende por quilo, entendeu? O atacado é 2 quilos. Naquela época, acho que mais ou menos nessa época foi que Frank Sinatra cantava uma música que o café brasileiro não era bom. Parece até, é uma música, um jazz bonita, assim, a música, mas está falando mal do café brasileiro. Deve ser essa época do café do Getúlio. Pode ser, porque nessa época a Colômbia fazia marketing. Sim. Eles criaram um personagem lá do José, não sei o que lá, que era o simpaticão lá das montanhas da Colômbia, que cultivava o café, aquele melhor café do mundo. Sim. Então, o Brasil não tinha isso. O Brasil queimava café quando dava excesso, depois produzia demais quando dava falta. Não tinha uma política estratificada. Bom, mas meu avô tinha 11 filhos, então a mais velha nasceu, a minha mãe era a segunda. Mas a minha tia mais velha nasceu em 1924. Então, nessa época aí, 50 e qualquer coisa, elas já estavam, todas elas com família formada, né? Sim. E foi que nos apoiou. Então, João Magro, é isso que fez com que a gente tivesse o desejo, e conversamos, né? De compartilhar sobre a importância dos valores da família. Né? Sim, a base. Porque é na família que se cria, que se estabelece, que se consolida os valores da criança, dos mais velhos, dos pais, dos avós, dos tios, e que forma então uma criança, depois um jovem, um adulto, que se alinha pelos valores de conexão, respeito, amor, né? Caráter, integridade, exatamente, disposição para o aprendizado, para o trabalho, respeito, etc. Porque meu avô tinha que administrar lá uma meia, chama uma meia de café, porque ele tinha que dar um resultado para o dono da fazenda. O contrato era assim, daí você cuida de ser bem produtivo para tirar o teu sustento também com sobras, né? Eu falo, quando você trabalha com valor, com essas bases, você se esforçando e levando a cabo aquilo que você acha que é a tua missão, você pode pedir para Deus assim, ó, o pão nosso de cada dia, com manteiga, nos dai hoje, né? E se vai dando certo, fala, com manteiga dos dois lados, nos dai hoje. Né? Um café com leite. Café com leite. Então, é justo que você peça isso. Bom, mas daí, então, o que aconteceu? Eu estava lá, fiquei em Cambé, na casa de uma tia e de um tio meu. Continuei, eu estava no 3º ano do grupo da escola primária, e continuei lá. Daí minha avó falou assim, não, você não vai ficar perdido, não. Você não vai ficar zoando por aí, não. A mãe do meu pai, que tinha perdido o filho naquele ano, foi lá, falou com o padre Chico, Francisco Bittemüller, padre palotino, pioneiro lá do norte do Paraná, conhecido por todo mundo. Você vai de Maringá até Cambará, todo mundo conhece quem foi o padre Chico. Ele casou minha mãe, né? Foi ela vigária de Sertanópolis, casou minha mãe e meu pai, me batizou, me crismou, batizou minha irmã, o bispo crismou, né? Mas ele era o vigário lá. A minha avó foi atrás do padre Chico e falou, eu quero que você pegue o João Alberto e põe no seminário, lá em Londrina. E foi o que deu tranquilidade para minha mãe, porque eu fui para o seminário, daí comecei até cultivar valores religiosos que eu não tinha muito. Ia na missa, porque minha avó era
católica fervorosa, né, como eu disse, até graduada lá no apostolado da oração. Meu pai era congregado mariano, meu tio também. Você só aproximar de volta. Daí eu fui para Londrina, no Vicente Palotti. Entrei lá no terceiro ano, fiquei até final de 61. Quando daí não dava mais, eu precisava sair para ajudar minha mãe Daí eu pedi perdão para Deus e abandonei a minha carreira sacerdotal e fui para Bandeirantes, para onde ela tinha sido transferida. João Magro, Os Correios. O mundo perdeu um padre, futuro padre, e ganhou um filho amoroso. E também alguém que desenvolveu uma carreira fantástica, que nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco, né? Mas é isso. Então, daí em 62 eu saí, pedi perdão lá para o padre Chico, né, que era vivo ainda naquela época. Expliquei a situação, minha mãe criando 3 filhos viúva, e daí fui para Bandeirantes e logo em seguida comecei a trabalhar no escritório de contabilidade lá, né? Logo depois eu fui porque eu tinha letra bonita, né? O pessoal achava que eu tinha letra bonita e o japonês do Banco América do Sul foi lá me sequestrar lá no escritório de contabilidade. Falou com a minha mãe, porque eu levava borderô lá no banco, né? Eu que era o office boy lá e tal. Falou, fala pro teu filho ir lá trabalhar com a gente, não sei o quê. Aí eu fui lá, ele pediu para eu escrever uma cartinha. Eu puxei da minha Parker 51 que eu tinha ganhado, caprichei uma cartinha lá, ele falou, tá contratado, vai trabalhar aqui. Daí fui lá para falar para o escritório que eu tinha arrumado um emprego melhor e tal. E fiquei lá uns tempos, né? Até... Bom, daí minha vida transcorreu lá em Bandeirantes, de 57, mas eu estava no seminário, mas minha mãe já estava em Bandeirantes, até 67, quando eu me formei na Escola de Comércio. Uhum. Fiz a Escola de Comércio, fazia científico de manhã, trabalhava no escritório de contabilidade lá e tal, à tarde, e à noite fazia Escola de Comércio. Quando eu me formei na Escola de Comércio, eu me formei em primeiro lugar. Daí tirei férias, fui para 1º de Maio pescar no Rio Tibagi, que naquele tempo era Rio Tibagi, né? Tinha piavinha daquelas... Fui pescar lá com meus primos, que tinha lá todo mundo mais ou menos da mesma idade. Daí minha mãe telefonou lá para casa da minha tia Jandira, onde eu ficava, e falou, tem um telegrama aqui da Academia Militar das Agulhas Negras. Nossa. Vocação. Falei, o que será que está acontecendo, né? Daí eu fui lá e perguntei para minha mãe, voltei para Bandeirantes, não, esse telegrama aqui e tal, porque em função do teu pai ser expedicionário e você ter se formado em primeiro lugar, você tem o privilégio de se inscrever lá, e você vai fazer um exame médico que pode cursar a academia de cadetes lá, buscando ser aspirante de oficial. De oficial. Então, você vai lá... É a melhor academia do Brasil, né? Pois é. Falei, então é para já, né? Daí foi... O que eu fiz? João Magro, olha que importância a formação do caráter, da educação, dos valores da família, do histórico do teu pai, que influenciou... Sim. No seu desenvolvimento pessoal. E a dedicação dele ao estudo também. A sua dedicação ao né? estudo que te fez ser o número 1 e que passou a ser a ter o resultado. A relação de causa e efeito, né, que existe. O efeito dessa convocação decorreu de uma série de causas, todas coisas boas, né? E um pouco de bênção também, vamos imaginar, né? Mas, aí você foi para Agulhas Negras. Não, eu fui para São Paulo na casa do meu tio, irmão da minha mãe, tio Zé, que era do Corpo de Bombeiros, sargento do Corpo de Bombeiros. Cheguei lá de madrugada, peguei o ônibus do Garcia lá em Bandeirantes, cheguei de madrugada em São Paulo, fui para casa dele, falei, preciso ir para as Agulhas Negras. Falou, é fácil. Você desce aqui na Avenida Guilherme, aqui, vai lá na beira da Dutra, para num tal lugar que passa o cometão lá, eu vou lá com você, você pega o cometa e desce em Resende, lá, não sei onde. Mostrou direitinho, daí você sobe até a academia. Eles falaram que hora que é para você ir, que data que é. Eu falei, não, só chegou isso aqui,
Isso foi depois do Natal, um dia depois do Natal. Dia 26. Dia 27, parece, uma coisa assim. Daí eu falei, bom, então vai. Ele falou, não, você não vai desse jeito, você está em manga de camisa, você precisa um blusão aí, você não trouxe um paletó, uma blusa? Eu falei, não, eu estava calor lá. Falei, mas lá na serra, lá é... Então, o que ele fez? A história da japona, que eu uma vez contei para o Cleudo. Eu falei, vou te dar uma japona aqui, vem aqui. Pegou uma... Japona, vocês já ouviram falar agora aqui. Quem não sabe vai pesquisar. Vai pesquisar, Como é que é o serrote de duas... Como é que é? O traçador. Traçador. Bom, aí... Tudo isso é cultura. Cultura do Paraná, Você me contou isso pela primeira vez, eu me lembro que ficou na memória. Eu falei, o João Marcos tem uma história de uma japona. Aí ele te deu a japona. Não, primeiro foi lá, falou para minha tia, tira todas essas divisas de sargento aqui, trocou uns botão de metal que tinha, pôs botão comum e me pôs tá meio larga, mas não tem importância. Eu era magro mesmo naquele tempo. Você vai crescer. Mas o importante é não passar frio. Daí eu peguei uma mochilinha lá que ele me deu, pus lá uns negócios, uma parte de dentro e fui. Não sei o que vai acontecer, né? Daí cheguei lá, desci em Resende, lá perto de Resende, atravessei, o motorista me falou, você está vendo aquele negocinho branco lá em cima? Eu falei, é lá que é a academia, então essa serra aí é toda tua. Daí subi aquilo lá, cheguei lá, me apresentei para o sentinela, ele falou, não sei, nós estamos entre Natal e Ano Novo, o pessoal só vai voltar, não sei quando, acho lá para o dia 7. Mas vai lá que fala que quem está no comando aqui é o coronel fulano de tal. Sobe lá, procura o coronel fulano de tal, que ele vai te dar as explicações necessárias. Daí eu fui, subi a rampinha, fui lá e tal, procurei o tal coronel, daí me apresentaram lá, chegou lá um ajudante de ordem, um oficial qualquer, um cadete, me levou lá na sala do coronel, daí o coronel pegou a minha ficha lá. De fato, rapaz, mas você veio lá do Paraná? Falei, vi, depois que eu soube da notícia, vocês mandaram um telegrama, eu vi, quero saber, se é em honra do meu pai, eu quero cumprir essa tarefa aí, né? Ele falou, só que tem o seguinte, João, você vai voltar para o Paraná, a gente vai mandar outro telegrama. Eu falei, não, eu acho que eu vou ficar, porque tinha tirado férias, eu vou ficar na casa do meu tio aí, em São Paulo até o final de janeiro. Né? E eu falei, então faz o seguinte, marca aqui o endereço, porque não tem ninguém aqui, rapaz. A turma do recrutamento, a turma da aprovação, você vai ter que fazer exame médico, não sei o quê, exame intelectual, você não vai precisar fazer, mas o exame físico, médico, físico precisa fazer. E daí eu dei o endereço do meu tio, né? Rua tal. Então você espera lá que teu tio vai receber um telegrama confirmando a data que é para você voltar aqui, fica mais fácil. Falei, tá bom, muito bem. Agora o que eu faço? Agora você desce lá e pega o ônibus de volta, porque aqui não vai ter nada para você fazer, né? E foi isso que eu fiz. Voltei, fui lá para casa do meu tio, então falei, bom, passar mais uns dias aqui, daí eu volto lá para o meu escritorinho de contabilidade daí, o que aconteceu? Família de novo. Do ramo da minha família, do lado da minha mãe, a minerada aí de Monte Sião, de Jacutinga. Meu avô é de Jacutinga. Meu tio Zé também é de Jacutinga. Minha mãe é de Pouso Alegre. Passamos lá esses dias, em Pouso Alegre. Tá. Minha mãe é de Pouso Alegre. Mas o pessoal é da Borda da Mata, de Jacutinga, né? Daí chegou um primo meio torto nosso lá, o João, né, João Cardoso, e falou assim, rapaz, você está por aqui, vem aqui, vamos comigo lá na Paulista de Força e Luz, que é onde ele trabalhava, que eu quero fazer uma ficha tua, você não está fazendo nada mesmo? Está precisando de gente lá, não sei o quê, eu fui para Paulista de Força e Luz. Só para esclarecer, isso tudo está acontecendo em São Paulo, né? Está acontecendo em São Paulo. Esses primos mineiros seus moravam em São Paulo. Moravam em Guarulhos, São Paulo, por ali. Sim. E meu outro tio morava em Osasco, esse de Cambé, tinha sido transferido, ele trabalhava na Pernambucana, era gerente, ele transferido de Cambé para Osasco, que é uma loja grande e não estava tendo resultado.
E ele tinha fama de consertador de filial. Desde o tempo que ele estava em Sertanópolis, Cambé e tal. Porque isso daqui a pouco vai entrar na história aí. Daí o João me levou lá para Paulista, eu fui lá e fiz a ficha, né? Mas não estava nem ligando para isso aí. Eu falei, vou voltar para o Paraná mesmo. Tá. Então tá, obrigado. Tá. Daí, rapaz, na hora que eu estava preparando para voltar para Bandeirantes, o meu tio assumiu a loja aqui e veio me procurar, falando que precisava de mim lá na loja da Pernambucana. Eu falei, mas nem carteira profissional. Quantas possibilidades estão se abrindo aí? Não, as coisas daquele tempo vinham. Família. Impressionante. Exatamente, Família, exatamente. E meu tio falava assim, eu preciso de você porque eu quero que você controle. Eu falei, pô, o andamento daqueles negócios, o controle de vendas, esse negócio lá. Porque ele sabia que eu tinha me formado em técnico de contabilidade. Falei, tio, mas eu tô voltando para ajudar minha mãe. Ele falou, não, eu ligo para a Dita, tua mãe. Minha mãe é Benedita. Chama ela de Dita. Ligo para a Dita. Ela a mulher do tio Eloy era casada com meu pai, a irmã do meu pai. E daí a mamãe falou, você vê aí o que você vai fazer. Eu explico aqui pro cara do escritório que você vai ficar aí ajudando o teu tio, não sei quanto tempo. Bom, fui lá e fiquei lá. Fevereiro, ele me registrou tudo direitinho, né, porque é Casas Pernambucanas. Daí, fui lá e tal. E plantei fundo de garantia que tinha saído naquele ano, na carteira de todo mundo, vi as contas e tal. Arrumei uns métodos meio lentos que tinha lá para registrar a venda, né? Porque tinha que registrar uma por uma nota fiscal de venda. Falei, mas peraí, faz um resumo aí por produto vendido e a gente... Né? Bom, e pus isso aí lá, daí o que aconteceu? De fevereiro, em abril, meio de abril, eu estava lá na casa do meu tio Zé, chega o João Cardoso lá com a picape da Paulista Força e Luz. Amanhã você tem que ir lá porque você foi escolhido lá para vaga na departamento financeiro, não sei o quê. Falei, rapaz, e agora? Daí fui lá, fiz o exame, tinha datilografia, porque eu já era um privilegiado, tinha curso de datilografia. Outra questão que sabia lidar com... Outra questão importante. Você não sabe datilografia, tinha que fazer curso. Não, mas importante naquela época, porque tinha contabilidade, tinha datilografia, tinha boa vantagem competitiva. Vantagem competitiva. E eu sabia operar a máquina Facite de calcular, né? Aquelas que davam a manivelinha para trás. Que tinha um rolo de papel. Eu lembro. Eu posso entregar minha idade, mas eu lembro. Você tinha que girar a manivela e tinha um papelzinho. Porque ela dividia. Dividia, multiplicava. Multiplicava. As outras você, para dividir, não dava. Você tinha que saber os fatores de divisão. Bom, daí eu fui lá, o cara falou, não, a vaga é tua. Você só, quando você vai trabalhar? Falei, vou ter que explicar para o meu tio, né? E daí, quando você pode começar segunda-feira? Isso acho que era uma quarta-feira. Falei, mas e sábado? Falei, aqui não trabalha sábado. Falei, Semana inglesa. E o salário, rapaz, era o dobro do que eu ganhava lá na Pernambucana. Puxa vida. E eu estou pensando no telegrama da Agulhas Negras. Até agora não chegou. Entendi. Naquela época não chegou e nem até agora chegou. Não, o pessoal da minha turma, se chegou a general, já está tudo na reserva. Eu estava esperando chegar esse telegrama. Que bom, que bom que não chegou, porque chega lá, como eu tenho o pé torto, tenho o piso errado, não sei o que, não ia passar no exame. Não ia carregar, dar aqueles tiros. Mas o fato é que daí fui para a Paulista Forte Luz, fiquei 5 anos lá. Tá, fui subindo, até que... A Paulista Forte Luz virou a companhia de Forte Luz de São Paulo, é isso? Não. A Paulista Forte Luz, CPFL, depois houve uma grande, vamos dizer assim, uma disrupção, é a palavra que está na moda, né? Uma medida disruptiva, porque privatizaram a CESP, mas a CESP era produção. Isso, a CPFL era distribuição, né? A CPFL era distribuição, mas tinha usinas também. Também, entendeu? E ela era federal.
E não era... Ela tinha sido desapropriada na época do governo do Getúlio, não, acho que ou depois, porque ela era uma American Foreign Power Company, que era do Canadá, uma joint... Não tinha nada a ver com a Light? Não, Não era concorrente da Light. A Light era canadense e a American era americana mesmo. Então ela tinha Campinas, as grandes regionais, vamos dizer assim. Campinas, Bauru, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, só. Porque no sul, lá para o sul de São Paulo, era Paranapanema, de energia elétrica. Isso. Que você deve ter... E Marília também era da CPFL, que subordinava a Bauru. Isso. Tá? João Magro, então o Paraná perdeu um trabalhador e o São Paulo ganhou outro. Pois é. Ganhou menos trabalhador. Mas naquele tempo eu até senti, falei, pô, Bandeirantes tem um timaço de futebol. Paquito, Tiama Batiá, Pescuma, todos esses caras que vieram jogar no Curitiba depois. Eu torcia, eu ia no jogo e tal. Aí foi lá para São Paulo? Foi para São Paulo. Aí comecei a trabalhar na Paulista Força e Luz. Em 68, eu fui... resolvi, falei, bom, agora eu preciso cuidar da vida. Morava numa pensão, arrumei uma pensãozinha caprichosa lá na Avenida Duque de Caxias, perto do Lago do Aroche, apartamentinho no fundo lá, sem muito luxo, mas bem equipadinho. Daí foi o cara da Paulista que me indicou, né? Porque eu falei, saí da casa dos meus tios, né? Fui morar lá na pensão Maria Tereza e tal, e resolvi fazer o vestibular para Direito, na USP, lá no Largo São Francisco. E foi lá o vestibular. Então foi lá. Eu conhecia francês razoavelmente, português bem, latim bem, porque 5 anos de seminário você reza a missa. Eu ia perguntar sobre isso. O seminário você teve uma boa educação, né? Em vários aspectos. Inclusive a caligrafia você deve ter desenvolvido lá também. Sim, a gente lá era chamado a desenvolver assuntos. As tuas redações eram feitas em um monte de papel ao maço, assim, que você tinha que ter começo, motivação e tal, descrição do que você vai fazer, os argumentos que você vai alinhar e lá no fim a conclusão e por que você chegou àquela conclusão. Entendeu? E não era... Uma notinha era aquela notinha, assim, zero... Mas sim. A professorada, padre alemão, e brasileiro também, já exigente. Então a gente tinha latim, a matemática, já estudava trigonometria naquele tempo, no 3º ano de ginásio, né? Porque você foi fazer vestibular, mas você usou o estudo que você já tinha. Sim, nada de cursinho, esse negócio, isso é coisa moderna. Para fazer São Francisco. Para fazer São Francisco. E passei. Passei porque latim, esmerilhei, rapaz. Meia dor de frasezinha lá, ipso facto, não sei o quê. Meia dó. Eu traduzia de belo gálico, né? Lá nas lições de latim, e tinha uma noção de grego também, porque o padre Xavier, que era professor de matemática, dava aula complementar de grego e ele traduziu os evangelhos do hebraico a Bíblia do hebraico. Ele era professor de hebraico na Alemanha. E traduziu para o grego. Daí o pessoal dava umas aulas complementares e eu ia frequentar também. Porque ele cantava no coro e tal. Um dia o padre João Azevedo, que era aqui de São Paulo, que falou assim para mim, escuta, eu já estava, foi o ano que eu saí, 61. Falou assim, como é que você está lá no time de futebol? Eu falei, estou indo mais ou menos, estou razoável, viu, padre João? Porque eu já tinha passado para a turma dos médios, já estava encorpadão, mas meio magrelo, né, bem magrelo. Daí ele falou assim para mim, ele era o reitor do coro. Falei, então você capricha lá no futebol, porque aqui no coro você não vai cantar mais, porque a voz está engrossando. A mudança de frase, né? Aqui você já chupou muita bala de hortelã aqui, você está dispensado. Pro ano que vem você não precisa. Falei, tá explicado. Bom, o fato é que eu passei para direito e fui fazer direito. Tive aula lá com... Morando ali na região do Largo do Aroche. Na pensão Largo do Aroche. Estudando na São Francisco. Descia a Consolação, a pé, vinha para o Largo São Francisco,
comia um pastel mata-louco lá no chinês que tinha em frente lá. Tinha um chinês lá que você comprava umas fichinhas e comia o pastel lá com caldo de cana. Ia para a primeira aula era com o Basileu Garcia. Não, isso no segundo ano. No primeiro ano fazia lá do professor Gofredo Teles, professor Vieira Neto, Cretela, que dava direito romano e tal. E fui fazer. Mas daí, o que aconteceu? Eu, no ano anterior, eu tinha vindo no casamento de um outro tio meu, que era da Guarda Civil, aqui em São Paulo. E fiquei conhecendo uma moreninha que era filha de um primo da minha mãe, que é o meu sogro hoje. Essa menininha chamava Alice. E desde então é teu sogro. Desde então. Ele já faleceu, mas foi meu sogro. A Alice tinha 15 anos e eu tinha 67, 19. Daí ficamos naquela sapeca, não queima, aquele negócio, até que começamos a namorar. E daí ela se formou no colegial e ia fazer faculdade. Eu já estava no terceiro ano de Direito na São Francisco, larguei e fui fazer... Ela ia fazer letras, geografia, sei lá o quê. Eu falei, não, vou fazer contábeis. Convidei os caras da... Deixei. A São Francisco no terceiro ano? Terceiro ano, é. Não sei se eu passaria no terceiro ano, porque eu já estava com Alice na cabeça. Né? mas eu tive aula com... Uau! 19 anos de idade. Ele não dormia com a Alice, mas dormia com a Alice na cabeça, né? Então, uau. Então, eu convidei uns companheiros lá da Paulista. Quem quer fazer contábeis? Vai ter vestibular, porque lá em Itaquera, onde ela morava, tinha aberto o Liceu Camilo Castelo Branco, tinha obtido licença para implantar a faculdade de administração, contábeis, economia, mas ficou pendente de direito também. Eu fui lá, fomos fazer o vestibular, eu passei também direto, né? No vestibular para contábeis e começamos a fazer de novo. Eu, mais 3 companheiros da Paulista Força e Luz, e a Alice, convenci a Alice para vir fazer contábeis também. Daí ela foi para a nossa classe e cursamos... Você já era técnico em contabilidade? Já. Não, mas daí o que aconteceu? Como a faculdade começou a funcionar no meio do ano, nós tivemos que queimar 2 finais de ano para adiantar a matéria, porque senão depois ia ter um outro ano oco lá na frente, né? Naquele tempo, acho que não era permitido, sei lá. O fato é que nós queimamos férias, tendo aula e fazendo prova e não sei o quê. O fato é que fizemos em 4 anos um curso que hoje acho que é 5, não tenho certeza. Sim. Formamos tudo em contabilidade. Chegou um tempo, na Paulista Força e Luz, em 1973, eu não estava formado ainda, eu estava fazendo faculdade ainda lá em Itaquera. Que ano que foi isso? 73. Cheguei no mundo. Tá, então 5 anos de Paulista Força e Luz, veio lá a IBM, a companhia ia se modernizar, ia se informatizar. E a IBM chegou lá com uma turma de analistas, não sei o quê, para fazer escolha de futuros analistas que ia receber um treinamento lá na IBM e tal. E eu me candidatei, fui lá e fiz o teste, também matei a pau. Amarretado, teste de lógica, teste de... Fiz, o cara me escolheu, me selecionou para ir fazer curso lá na Matriz, lá no Rio, depois não sei aonde e tal. Daí o meu chefe de departamento lá falou, não, eu não vou liberar você. Você progrediu aqui dentro, não sei o quê. E nós precisamos de você aqui, agora você vai ser informático, como quem diz, né? Isso aí é um modismo. Isso aí tinha uma reatividade grande. Isso aí é só para emitir listagem, essas ideias que tinha naquele tempo. Porque eu fazia bem o meu trabalho lá na tesouraria, controle de recebimentos, batia diariamente com 20 e tantos bancos, cada boleto que vinha de crédito para a companhia.
Bom, daí eu fiquei bravo, fiquei muito puto da vida, com perdão da palavra, fiquei muito bravo. E daí fui lá numa agência de emprego que tinha lá no centro, na Barão de Itapetininga, deixei um currículo lá, de braveza, mas eu falei, "Bom, aquela raiva que dá no começo, né?" Não é que fui escolhido, uma multinacional americana me chamou e falou assim, vem aqui, tá? Fui lá, conversei com o diretor regional, empresa de gases industriais e tal. Queremos você aqui, mas para cumprir um papel assim, assim, assado. Eu falei, deixa eu ver se eu compreendi o papel. O papel era assim, você vai cuidar aqui do departamento administrativo em geral, você vai ser meu adjunto aqui, e você vai, quando precisar um gerente lá de Ribeirão Preto, precisar tirar férias, ou o contador da filial precisar tirar férias, você vai ter que ir lá cobrir o cara, ficar... Né? Então, eu falei, não, tá bom. Conversei com a Alice, não tinha nenhum percalço logístico, vamos dizer assim, né? Eu era solteiro ainda, a gente tava... Em 74 eu casei, continuei trabalhando nessa empresa, casamos e tal, fomos passear, né? Em 76, meu filho tinha nascido em março, meu filho mais velho. Eu estava indo implantar uma filial lá em Taubaté. Abri o procedimento fiscal, livro disso, livro de prefeitura, livro não sei do que, ver se estava tudo em ordem, se tinha a coisa dos funcionários, estava tudo bem equalizado. Daí a pouco a Alice me liga. Chegou um telegrama do Banco Central aqui. Já achei que era da Agulhas Negras. Eu tinha feito o concurso, entendeu? Saiu um anúncio na Gazeta Mercantil. Agulhas Negras. Chegou um telegrama da Agulhas... Não, do Banco Central. Será que o cara do Banco Central conversaram com os caras? Pode ser. Não foi. Tinha saído... Eu estava lendo a Gazeta Mercantil, todo dia cedinho eu fazia isso. Pegava a Gazeta Mercantil, saiu lei nova, ICM mudou não sei o quê. Naquele tempo tinha um negócio que chamava CIP, né? Controle de preço, liberava preço disso, preço daquilo. Saiu portaria do CIP, eu já pegava, mudança fiscal que tinha, já passava para o pessoal encarregado lá. Então, eu fazia isso também, fazia uma prévia para não ser pego de surpresa. Um dia eu vi lá, concurso para o Banco Central, auditor, plano de saúde, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, patati. Eu falei, eu vou fazer esse concurso aí. É um concurso difícil. Difícil, pô. Matemática financeira, o pessoal tremia de medo de matemática financeira. Quem não sabia, não entendia de exponenciação, não entende matemática financeira, não, né? Daí fui lá, fiz a parte redação também e tal. Fiz o concurso e larguei para lá. O concurso foi em julho. Em setembro eu estava lá em Taubaté. Né, casado com filho. Casado com filho. Alice liga, chegou um telegrama. Tava, que Passat que era? Desculpa. Um Passat 76, cobre não sei o que lá que chamava. Olha as coincidências. Você tinha um Passat LS, né? LS, era LS. Era o melhor carro da época, na minha opinião. Esse era 74. Né? Que depois eu comprei um 81, mais tarde. Mas... Tava bem, tinha feito a minha casa lá, o meu sogro tinha um terreno grande lá de 1.800 metros, não sei o quê. Construímos a nossa casa lá, a Alice fez concurso para a prefeitura, passou, trabalhava lá na prefeitura, formada em contabilidade, né? Logo ela fez concurso para contadora também, passou, aposentou depois de 40 anos de prefeitura. Bom, o fato é que a Alice ligou e falou, chegou um telegrama do Banco Central aqui para você comparecer lá não sei aonde. Falei, nem lembrava mais do concurso, né? Falei, vamos, a hora que eu voltar, eu vou lá ver. Daí, voltei para São Paulo e tal, no outro dia, arrumei uma desculpa, vou lá para a cidade, vamos ver lá para Paulista, vou ver. Olhei lá, estou eu na lista lá, entre os 150 vagas que tinha, eu estava lá na primeira página lá. Falei, opa, tá bom. Daí fui lá no departamento pessoal, tem carteira profissional? Tem. Tá, então você traga aqui tal dia.
tem não sei o quê, exame médico, chapa do pulmão. Né? Se não tivesse chapa do pulmão, você não entrava. A biografia. A biografia. Vai lá na Olha, Xavier de Toledo. Você não sabe. É para ver se não tem tuberculose, essas Sim, coisas. tem que fazer. Fazia, obrigatório. É. De vez em quando tinha que renovar. E daí, foi lá, daí me deram posse. Tem um termo formal de posse, depois que o Geisel te nomeia no Diário Oficial. Porque quem te nomeia é o presidente da República, Camões. Na época era o Geisel. Era o Geisel. Saiu no Diário Oficial, está nomeado. Tá? Então vai. Daí fui lá e onde eu trabalhava, falei assim, ó, sinto muito e tal, mas... Oportunidade. como se diz, vou buscar novos desafios. Fui. E daí tomei posse como auditor, né? Então, daí só que tem o seguinte, ficamos lá lendo legislação um monte de tempo. Daí o Banco Central fez um convênio com a USP para fazer um curso de especialização em auditoria. Sim. Lá na USP, tempo integral, dava 4 meses de tempo integral, 8 horas por dia. Vinha um ônibus lá, pegava o pessoal. Então foi a primeira turma, porque eu estava... Me mandaram para a área das financeiras e foi ali que eu comecei a gostar da coisa. Né? Porque estudei toda a legislação, fui lá falar com o meu supervisor e ele me falou, você vai trabalhar comigo. Por quê? Porque um dia estava... lá ele estava explicando, nós tivemos um curso de adaptação, curso de adaptação para auditores, CAAUD chama. Daí o Salgado estava explicando a esse meu supervisor, que eu devo muito para ele também, e estava explicando um negócio que eu não tinha, tinha dúvida. Falei, mas como é que é esse negócio de saque de letra de câmbio? Quem saca a letra de câmbio é o devedor ou é o credor? Ele falou, ninguém tinha perguntado isso. Aí vocês precisam identificar o seguinte, quem saca a letra de câmbio é o credor, em nome do devedor. Sim. Isso é uma mágica contábil, porque quem deve, quem é credor que é o emissor, é considerado emissor, letra de câmbio é contra quem assina lá embaixo. Né? E daí ele falou, você foi o único que voltou aqui para perguntar esse negócio. Os outros deu tudo por entendido. Achando que era uma nota promissória. Não tem nada a ver com nota promissória. Essa letra de câmbio vai para o mercado, captar dinheiro do pessoal que tem dinheiro para emprestar para quem não tem. Para o cara que está financiando lá a geladeira dele. Tá. E se você tiver que receber amanhã no carro de sorvete, você vai ter que ir lá no assinou, né? Mas ela está no mercado na mão. Está no mercado. Não, está custodiada, inclusive. Né? Exato. Daí ele falou, por causa dessa pergunta tua, você vai trabalhar aqui direto comigo e tal. Daí logo eu recebi uma comissão, passei a assistente, comandar uma equipezinha lá. Logo depois passei para coordenador. Daí fui fazer esse tal curso na USP, né, de auditoria. Tinha auditoria de sistema, estatística, matemática financeira. Tudo com o professor lá, o Bonini, o Eliseu Garcia, aqueles figurão lá, como é que chama lá o cara cheio de livro escrito aí, esqueci o nome dele, do professor. O Nelson Carvalho era professor lá também. Né? Então, nós estamos conversando aqui sobre família, estudo e trabalho. Trabalho. Vejam como é importante, né? Quando a gente faz um resgate histórico, a gente identificar o valor, né, da família, isso é. o valor do ensino, da educação, do ensino, né? Porque a educação, para o trabalho que vai te oferecer, então, uma condição de vida digna. Trabalho contributivo importante, né? Em todos os lugares que você participou, que trabalhou. Então. E porque aí o fato de você estar preparado e fazer a pergunta certa, dar a resposta certa, e etc. e tal,
é que faz com que a pessoa com quem você está interagindo ali desperte o interesse de te colocar numa posição para prestar uma... Esse aí, ele não vai chutar, ele vai perguntar, ele vai aprender. E ele até vai ensinar, porque futuro, exato, porque ele vai até ensinar aqueles que vão substituí-lo também. Eu acho que tem duas coisas importantes na pessoa, nessa situação, que eu acho que merece destaque. Primeiro é o conhecimento adquirido pelo estudo. Sim, E o segundo é a disposição para com a vida, né? De perguntar, de curiosidade. De ousar um pouquinho, de ousar. né, Fernando? Mas tem muita gente que às vezes só ousa, mas não tem o conhecimento. E tem muita gente que tem conhecimento e não tem a ousadia. Acho que as duas coisas juntas, elas são mágicas mesmo, porque você oferece algo de valor que é o conhecimento, e ao mesmo tempo você se abre para as oportunidades tendo ousado, né? Você ousa. O Tarzan nunca pula sem cipó. Né? Uma coisa é você ser ousado, outra coisa é você ser temerário. O temerário morre cedo. Sim. Tá? Não dura muito. Não sei o que, manda bala, não sei o que, daí a pouco tá morto ali, vira comida de leão. Isso daí é uma analogia, né? Como é que fala? É uma analogia. É uma analogia. Sim. Mas, na verdade, isso na vida é assim mesmo. Gente que fala, que é ousado, mas não tem conhecimento. Uma hora acaba. Não, sim, ele não sabe medir riscos. E não tem nada para entregar. Exatamente. Você tem que saber qual é a tua ferramenta, qual é o teu traçador e qual é o tamanho da peroba que você vai enfrentar, né? Depois eu explico essa história da peroba, qualquer coisa vocês perguntam. Não, mas explica já. A peroba é uma árvore muito difícil de cortar, né? É uma madeira. A peroba é uma árvore. A gente já sabe que é traçador, que é para cortar. É desafiadora, vamos dizer assim. Uma árvore desafiadora. E a peroba Meu pai falava, quanto mais dura a peroba, mais canta o machado. E ele era um craque disso, né? E a gente, você tem que saber o teu caminho. Você fala, bom, esse caminho é mais difícil, mas vai me poupar o quê? Vai me poupar um fracasso, vai me poupar aquilo que nós estávamos conversando sobre a arte de ser imperfeito, né? Sim. Quando você não é muito exigente, você tem que saber, você não está buscando a perfeição, você está buscando a excelência, que essa é o teu destino a alcançar. A perfeição, se Deus te der, você vai estar lá no céu. Né? Porque, às vezes você tem que adotar uma alternativa que não é a mais agradável. Né? Mas você tem que falar assim, eu preciso passar por lado de lá dessa montanha. Né? Como que eu vou fazer? Até que caminho é difícil. Mas se você está liderando umas pessoas, você tem um compromisso com elas de levar a bom termo. Né? De fazer a curva do mar, como faziam os portugueses para ir para as Índias, né? Você não pode ir só para as Canárias, você não pode só ir para Guiné. Tem que fazer a curva do mar, porque lá que está o vento bom, lá é que está a oportunidade. Sim. Eu só aproveitar essa oportunidade para falar que hoje em dia... Eu posso fazer uma relação com o nosso processo de coaching? Sim. João Marco, me dá licença um pouquinho. Hoje em dia tem muitas pessoas que se dizem coaches por aí, que na verdade não são. E elas vendem uma ideia de você conseguir as coisas assim, de uma maneira fácil, né? De você pega essa dica aqui e vai que você vai virar milionário. E todo mundo quer ser milionário. Então isso encanta, eu vou ser um milionário. Aí vai lá e paga 15 mil num curso para passar um final de semana, 2 dias, para mudar completamente a vida dela assim. Isso não existe. Isso é uma enganação. Né? Porque, na verdade, o que precisa é a pessoa realmente construir algo, né? Aos poucos, dentro de um processo, aprender algo, se desenvolver, para daí se tornar alguém que oferece algo de valor para a sociedade, mais valor, e isso automaticamente volta em forma de prosperidade, porque você tem algo a oferecer. Então, a sua história, o seu exemplo de vida, e todos os momentos que você está contando, mostra exatamente isso. Base na família, estudo, dedicação, ousadia, desprendimento. E as oportunidades que vão surgir a partir disso. E você, isso sim é prosperidade. O que você tem que saber eu vou pular, são 15 metros de altura, vou pular. Mas qual é a firmeza do meu trampolim aqui e qual é a profundidade da piscina? Porque não adianta eu pular num trampolim muito bem construído e bater a cabeça na pedra na hora que chega lá, né? Então, os teus fundamentos você carrega para a vida toda. Desde o teu abecedário que você aprendeu lá, a tua caligrafia que você aprendeu com a tua professorinha lá.
Tudo isso, as tuas noções básicas de matemática, tuas noções básicas disso, tuas noções básicas, teu conhecimento de geografia, tudo isso são fundamentos do ensino. Tudo aquilo que mamãe falou, não rouba, não sei o quê, que o teu pai te dá uma cintada porque você pegou o carrinho do moleque vizinho lá, e você fala... Meu avô, eu lembro, falei nisso numa palestra que eu dei aqui em Curitiba sobre compliance uma vez, já faz mais de 15 anos. Falei, meu avô foi o primeiro professor de compliance que eu tive, quando eu nem sabia o que eu era compliance. Porque ele falava para os meus tios lá, que eram novos ainda e tal, dava alguma coisa errada lá, corta a abóbora em 4 e dá para os porcos, põe lá no latão para ferver. Né? Daí que saiu alguma coisa errada, falava assim, faz a coisa direito, menino. Compliance é isso, faz as coisas direito. Menino. Entendeu? Não faz de qualquer jeito. Vocês têm que ter o princípio, tem que saber manejar o facão, tem que saber o que é cortar em 4, que lado que é melhor. Aprende isso no desenvolvimento da tua tarefa. E depois aprende, adiciona um pouquinho de conhecimento acadêmico, adiciona um pouquinho de experiência do teu ciclo de convivência, as pessoas mais experientes e tal, você vira um expert, mesmo que você não tenha diploma, se você firmar esse princípio. Faça as coisas direito, né? Se você costumar fazer as coisas erradas de qualquer jeito, você... Né? A verdade hoje nós conversamos em algum momento, você falou algo que é uma frase e você compartilhou comigo no almoço, que de um diretor do Banco Central, se eu não me engano. A imprecisão? Da imprecisão. Isso tem a ver, assim, bem com o título e com a teoria, com a teoria da Brené Brown, né? A coragem de ser imperfeito. Não significa que a gente deva fazer as coisas erradas. Não. Pelo contrário, quem entender isso está completamente distorcendo o significado disso. É a coragem de ousar, de fazer as coisas mesmo com algum risco de imprecisão. Né? Ele falava, o Pedro Parente, ele era secretário executivo do Ministério da Fazenda, quando a gente estava cuidando da dívida dos estados lá, né? Que foi um episódio que mobilizou praticamente o país inteiro. O Pedro Parente falava assim, 5% de imprecisão poupa 3 horas de discussão. Então, tá? Então você não precisa fechar o balanço até a 15ª casa decimal. Eu quero saber em milhões de reais. É isso aí. Entendeu? Não precisa dar o centavo se o razonete fechou, se a conta corrente bateu, em milhões, em grandes números. Quando é que... 5% de imprecisão. De imprecisão poupa 10 horas de discussão, porque você vai ficar... Ou anos, poupam anos de sacrifício. Exatamente. E é o que a gente faz e trabalha quando a gente faz um processo de coaching, né? E que às vezes a gente pega um jovem que está inseguro e que não arrisca nada, né? Que não ousa porque tem medo de errar, né? Erre e corrige rápido. Sim. Corrija rápido. E nunca mais repita. Exato, corrija rápido e não repita mais. Aplicar o PDCA rapidinho, né? É isso aí. É o ciclo do PDCA. Exatamente. Você aprende, já está aprendendo na outra esfera, já está na outra prateleira. Aprende de novo, repete, prova, testa, monitora, entendeu? Porque se aprender um conceito, você lê um livro que eu estou lendo lá, entre uns meia dúzia que eu estou lendo, a história da filosofia do Will Durant, né? Que eu estudei para entrar na faculdade de Direito, lá na São Francisco. Era o Will Durant, História da Filosofia. Você tinha que saber os conceitos básicos. Mas ele fala assim... Nós não podemos encerrar esse bloco, né, sem falar um pouco da sua merecida ascensão à condição de presidente do Banespa, né? Você, no processo de gestão do banco, no processo de intervenção, quando o banco entrou em situação de liquidez, nos governos anteriores ao governo Fernando Henrique Cardoso, você veio para o banco como diretor de tecnologia. Sim. E essa posição foi decorrente do seu desenvolvimento, da sua experiência anterior no Banco Central. Conta um pouco para a gente, João Marcos, porque
né? Porque a sua trajetória lá no banco, eu conheço tal, mas eu queria ouvir um pouquinho. Não. Então, o que aconteceu? Depois de fazer esse curso na USP, todo mundo está habilitado, fizemos um monte de outros cursos depois, né? Em 94, fomos fazer um curso de auditoria de sistemas lá na ESAF, na Escola Superior de Educação Fazendária, para nos habilitar em fazer auditoria em sistemas de computação. Naquele tempo que existia, em 84, né, que foi o Tancredo morreu, foi eleito e morreu. Foi em 85 que ele morreu, né? É verdade. 84 foi eleito. Quando ele foi eleito. Então, o que tinha de base informática, o Banco Central tinha uns computadores, tinha o grande porte, que fazia a grande movimentação, e os bancos todos, era grande porte, mas o que se fala em grande porte, você fala que o computador de um banco padrão aí de 150 agências tinha memória total de 5 gigabytes. 5 Hoje está no gigabytes celular. era 8 string de disco, dessa altura cada um, uns armários desse tamanho assim, uma fila daquilo lá em ar refrigerado tinha um custo de não sei quanto para guardar 8 gigas. Quando você tinha que fazer um processamento mais complexo, você tinha que liberar a área, criar a máquina. O mecanismo era máquina virtual, não é hoje. Hoje eu tenho em casa, acho que uns 3 HD lá de 2 terabytes cada um, então, você imagina, eu tenho 150% da capacidade de memória, sem contar o que tem no notebook de um banco padrão daquela época. Pois é, olha que coisa fantástica. E nós fomos lá ficamos lá em Brasília, internado lá no campo de concentração da ESAF lá, 3 meses. Sei lá, uns 2 meses, sei lá quanto. Então, 2 meses de estudo. De estudo. Ainda bem que minha irmã morava lá e vinha me buscar no domingo para comer macarrão na casa dela. E a família apoiando. Família apoiando, exatamente. Virou macarronada do domingo. O meu cunhado tinha sido gerente do Bamerindos aqui na época. E ele tinha ido para Brasília, estava cuidando dos negócios lá. E ele falava, vai buscar meu irmão lá na ESAF, que deve estar louco para comer um macarrão. Eu falei, um macarrão decente. E a gente tinha que pegar na massa mesmo. Era um computador Borgs, tipo assim, o sistema operacional, acho que era em latim ainda, tão antigo. Né? Mas tinha que fazer uma tarefa, sorteava lá uma tarefa, faz uma folha de pagamento com tantos funcionários, assim. COBOL, programava em COBOL. Então, e todo esse estudo, toda essa dedicação desses anos de estudo, que idade você tinha quando você foi nomeado para trabalhar na intervenção do banco? 1995, eu tinha 47 anos. Então, com 47 anos, quer dizer, 20 e tantos anos de estudo, né? Sim. E no Banco Central, quantos anos? 76, quase 20 anos. 22, então, 21 20 anos de Banco Central, e aí, quando acontece o regime de administração especial temporária, que é a intervenção no Banespa, você vai junto com a equipe para ser o diretor de tecnologia do segundo maior banco do país. Olha a importância do estudo. Por isso que quando a gente conversava sobre o que poderíamos conversar, que a gente teria assunto para conversar muitas horas aqui, mas a gente olha para isso e fala assim, a importância da família, a importância do estudo, porque o estudo te prepara para você assumir posições que mereçam uma remuneração melhor, uma condição de vida melhor, oferecer para a sua família algo que sem aquilo você não poderia oferecer. E tem um negócio que eu aprendi, talvez já tivesse alguma percepção anterior, mas nesse episódio do Banco do Estado, que foi a palavra corporação, corporativismo, declamado aí na televisão, não sei onde, como uma coisa negativa. Não sei o que é corporativista, o judiciário é corporativista, não sei o que é corporativista. Como se isso fosse inerentemente ruim.
mas não é. Funcionário público é corporativista. É corporativista, exatamente. Então, quer dizer, a corporação, no bom sentido, outra ideia mal digerida é o pessoal fala, é fascista. O que é o fascista? Fascista vem da exteriorização do poder romano. É o fatio que o exército romano carregava, aquele feixe de um monte de varinha pequenininha amarrada junta que forma um tronco forte que ninguém não quebra. Isso é o fatio romano. Ia lá junto com o símbolo do Senado romano. Senatus Populusque Romano. Senado e povo de Roma. Protegido por um feixe de varinhas juntas, bem amarradas juntas, tornavam inquebrantável o Senado, que estava implantado ali, e o povo romano. Tá? Então, quando você fala... Feixe de princípios, né? De princípios, tá? É isso. De princípios. De agir conforme aquilo que foi planejado fazer. Então, esse feixe de corporação, o sucesso daquela operação lá de o banco ser privatizado e hoje é o gigante que está aí e tal, é lógico que isso aí tem milhares de eventos paralelos e episódios aí que concorreram para isso, mas foi a capacidade que a gente teve junto com aquele monte de gente inteligente que tinha lá, aquela multidão de gente capacitada e voltada para a corporação, de não deixar o banco morrer. Só para contextualizar, a intervenção federal entrou no Banespa para deixar o banco saudável o suficiente para que fosse vendido privatizar. E que tinha uma influência gigantesca na economia do país. Exatamente. É isso? O moto maior era o seguinte: os estados estavam todos, a maioria deles, pelo menos, tem um ou dois exceções, estavam endividados num nível em que não se podia prever um fluxo de receita que pudesse, em algum ponto no futuro, ser realizado isso aí, ser quitado. Insolvência. Você que é engenheiro, você pega um HP, você vai pondo lá, financiamento de R$100 mil. Faça esse experimento, traça a curva e mostra lá, juro de 10% ao mês. Em quantas prestações? 24, a prestação é tanto. Juro de 11% ao mês, em 24, prestação é tanto. Se você vai alongando, agora põe 10% ao mês em 150 prestações. O fluxo financeiro não se encerra nunca, porque a capacidade, a curva do que é amortização e a curva do que é remuneração de capital, elas não vão vir uma paralela, não é mais curva, lá some no infinito. Né? E a situação era essa. Então o governo resolveu falar assim, precisamos solucionar isso. E o Banespa estava para quebrar, porque pessoal, quem dava apoio de caixa diário, aquilo era um socorro, igual o moleque que pede dinheiro para ir no cinema. Todo dia a mãe dá não sei quanto. 10 para o cinema, 5 para o biscoito lá, ou sei lá o quê. E de vez em quando aparecia lá, e a minha namoradinha. Sinto muito, meu velho. Só tenho esses 15 aqui, né? Mas daí o pessoal começou a falar, bom, peraí, mas como é que o Banespa está girando essa carteira enorme? Então, isso aí era uma incógnita financeira. O pessoal vai acabar desconfiando. Então, Romário, aí, depois desse processo de privatização do banco, isso te deu muito know-how também? Você acumulou muita experiência também, muita prática, né? Muita prática. Foram 5 anos de intervenção. Aí o banco foi federalizado e você assumiu a presidência do banco. Né? Antes de federalizar, na verdade, porque quando eu vim foi para fechar o contrato, assinar o contrato com o governador lá em Brasília, ministro da Fazenda lá, o governador era o Mário Covas, ele que sentou lá. Sentou lá. Depois ele ficou doente. E aí o Alckmin assumiu. Mas esse ato formal fez com que
que o Banespa cedesse para o governo federal a dívida do Estado, Isso. em troca de títulos federais de longo prazo, tal, mas todos eles, né? E daí facilitou um monte de coisa. Daí entrou sob o regime das SAs. Daí teve um conselho de administração, né? Daí veio o Percharida, não, veio... Mauribir. O Mauribir. Eu tive... o Mauribir, o André Calab foi do nosso conselho, lembra? Isso, Flávio, depois do Tesouro. Fábio Barbosa, falecido. Eu tive a oportunidade de me desafiar grandemente para cumprir meus papéis como secretário executivo da diretoria e do conselho, nomeado por você, né, pela equipe, por vocês, né, por você, doutor Feitosa e outros colegas seus lá. E foi uma época que eu tive que aprender coisas assim que eu fazia assembleia de acionistas, secretariar reunião do Conselho de Administração, fazer acompanhamento das reuniões do Conselho Fiscal e seguir cumprindo a pauta, formando pautas das reuniões da diretoria executiva. E eu tinha vindo de agência como gerente de agência, mas eu me desafiei bastante também. Porque, aprendi muito com isso também. Eu posso falar, eu falei dessa corporação, né, que deu força, amarrou os feixes aí, porque o Banco Central também deu muito apoio, né? Sim. Nós fizemos um investimento lá de tecnologia de milhões, muitos milhões de dólares, centenas de milhões de dólares para mudar toda a plataforma. Porque chegou uma época que o cara ia pagar uma conta de luz no Banespa, dava o dinheiro para o caixa lá, ela punha na máquina autenticadora, clicava lá na tecla e aquilo ficava o sistema navegando por aí. O cara ia, tomava um café, uma água, ela voltava e a máquina não tinha autenticado ainda. Porque o tráfego de dados, o Banespa era tão grande que o tráfego não suportava, a base, o backbone de transmissão de dados não aguentava, tinha uma fila de... O Fernando não sabe disso, mas ele vai saber agora, tá? O João Magro era conhecido, junto dos colegas dele, diretores, como o diretor da diretoria gastadeira. Porque investimento para modernização. E ele tinha uma metáfora, ele usou isso, eu vi ele fazer isso mais de uma vez. Ele falava para os colegas assim: o que vocês querem? Vocês querem que o banco se transforme num maracujá na gaveta? Que a hora que você for abrir a gaveta e for pegar ele está todo enrugado, amarrugado. Essa era a metáfora não que tem você mais usava. nada. Certamente tudo isso se reverteu com a boa venda, né? Sim. Ou seja, era necessário fazer parte o banco continuou competitivo, continuou fazendo operações, não abandonou a área rural, que era forte. Era forte, o que manteve a capilaridade do banco. Sim. Entendeu? Eu tive a minha origem no banco profissional, trabalhando na área de crédito agrícola. E aprendi muito a partir disso também, porque as pessoas queriam trabalhar no caixa, queriam trabalhar não sei o quê. Eu falei, não, se tiver a oportunidade da carteira agrícola, lá eu fui constantemente desafiado. Porque eu tinha que chegar, um cliente trazia, eu quero financiar um trator, eu quero financiar isso, aquilo. Eu tinha que fazer uma análise da capacidade de pagamento. Tinha que começar a entender de marca de trator. Pois potência do trator. Aí me reunia com o agrônomo, fazia laudo de plano de investimento e tal. Então, isso deixa muito claro para mim que, sem falsa modéstia, hoje eu tenho muito orgulho de dizer que eu fiz muita coisa, assim, aprendi muita coisa por me desafiar e por me colocar em situações assim de imperfeição, né? Correr o risco, né? Como você, João Magro, né? Como você. E aí isso me rendeu aí poder hoje falar assim, não, agora eu quero trabalhar na área do desenvolvimento humano, quero capacitar pessoas. Porque a minha, essa fagulha nessa área de gestão de pessoal, eu falava para a turma lá, para o pessoal do Banespa, eu não vou cuidar de recursos humanos. Recursos humanos dá a impressão que vocês são parafuso, alicate, porca, fita isolante, não sei o que está cada um numa prateleira e lá tem as pessoinhas lá que você pega daqui, põe para lá e tal. A nossa gestão, pelo menos, não é essa a intenção. Sim. Tá?
A gente quer é que as pessoas saibam qual é a real situação, o que estão vivenciando. O que você não pode fazer greve de deixar de digitar os teus boletos aí no turno da noite, porque amanhã o banco não vai poder funcionar direito. E nessa daí época... daí você vai tirar 10% do valor do banco. Fizer isso 3 vezes, você tirou 30% do valor do banco. Aí Daqui a vai pouco todo vira mundo pra rua. uma maracujá de gaveta, vai todo mundo para a rua. Aí vai todo mundo pra E nessa rua. época era bem, a gente via nos noticiários que isso acontecia, Mas nós, olha, e defenderam. Uhum. com o devido louvor ao pessoal, meus companheiros lá de direção, nós conversamos com o sindicato, muitas e muitas vezes. Aquela mesona lá, quantas brigas, e nas assembleias de acionistas também, muita gente que foi deputado federal ou é deputado federal, então participou daquilo lá. Lembra que a gente enfrentava no Gogó, aquele pessoal lá, todo vindo com um propósito de conturbar, de minar, de se atrapalhar. Não, a privatização, não sei o quê. Falei, bom, e daí? Vai fazer o quê? Vamos devolver o dinheiro para o Tesouro Federal? Né? E depois não é, né? A empresa precisa servir o cliente. É isso aí. A empresa que não serve ao interesse do cliente, não existe empresa que exista para atender exclusivamente o interesse do funcionalismo. Eu apaixonado pelo banco, sou apaixonado pelo banco até hoje, mas não é isso que importa. Eu tenho que trabalhar numa empresa que ela tenha o consumidor final que remunera para que se pague os custos. Então, isso realmente... Toda empresa, toda corporação, esse nome tal como é visto no mundo, no hemisfério norte, corporação, que é um resultado de uma conformação empresarial, né? São várias forças, talvez até várias empresas que se juntaram com um propósito congruente. Porque tem que ser congruente, senão daí vira um cabo de guerra, né? E em benefício de servir. Do propósito que negócio, foi colocado. Aquilo que o Paulo falou. Né? Não adianta você puxar cada um para um lado, no seu interesse individual. Né? Mas isso reflete na clientela, nos fornecedores, no mercado financeiro, nos possíveis acionistas, stakeholders e tal, representa conteúdo. A empresa tem que mostrar conteúdo. Perfeito. Senão você vira uma bola de capotão murcha, uma bola de futebol murcha. Tem todas as características de uma bola de futebol, mas não tem conteúdo. Tem todo o embrulho, mas não tem o interior. Não adianta você querer chutar, entendeu? Marco, nós vamos ter que voltar. Esse programa, na verdade, ele vai ser dividido em 2 partes, e a gente já tinha até combinado isso. Porque é muito assunto interessante. Sim, mas eu estou no time aí, tá? Qualquer coisa me telefona. Eu falo para os bem-te-vi, amanhã não tem aula de datilografia. É o que eu faço lá em Bertioga, dar aula de datilografia para o bem-te-vi. Minha mulher quer me matar. É isso. Então a gente está se encaminhando para o fim desse bloco, né? Vocês que estão nos assistindo, esperem, vai ter uma continuidade. E para a gente fechar esse bloco aqui, eu queria que vocês dissessem alguma coisa para a gente se encaminhar para o fim, suas considerações, e depois a gente continua no próximo. Muito obrigado pelas histórias até aqui. Tudo bem. Quando o Cleudo me convidou para bater um papo sobre esse assunto, quais os valores quais os fundamentos que eu fui colocando um em cima do outro, os tijolos que fizeram a minha vida, tal como ela está hoje. Os fundamentos disso que ele pôs como elementos base para a nossa família, ensino e trabalho, experiência profissional. Tá? Não adianta... Eu podia ter lido um monte de livro de administração, como de fato li, né? Mas se eu não tivesse fundamento, não tivesse as minhas colunas já construídas, né? Eu posso dizer uma coisa para você, viu, Fernando? Sim. Cleudo. Eu fui muitas vezes na fonte. Muitas vezes eu fui na fonte. Nunca quebrei um jarro, tá? Nunca troquei minha missão por um outro interesse.
os meus potes, as minhas jarras, os meus odres sempre voltaram inteiro e cheio de água. Então, Então, hoje eu estou lá aposentado, torcendo pelo sucesso da minha neta na faculdade que ela passou agora, cuidando das minhas sobrinhas netas, que são um monte de espoletinha lá na casa do meu, que são netas do meu compadre, meu sócio, meu pescador, churrasqueiro mor, que é o Marcos Falcon. Depois eu vou pedir para ele ligar para você, você vai gostar de conversar com ele, se for possível. Certeza, tá? Com certeza. E a filha dele também está seguindo no caminho da consultoria, muito bem encaminhada. Ela é uma economista, estudou no exterior, e o pessoal está gostando muito da maneira dela conduzir. Mulher inteligente faz homem sofrer, viu? Eu sei. Mulher inteligente, eu falo para a Alice, que pelas pesquisas que eu estou acompanhando aí, homem não vai ser mais necessário, porque já estão invadindo. Mas você espera eu morrer primeiro para essa época chegar. Porque elas têm aquilo que se chama de percepção não angular, né? Elas conseguem ver. Tem um radar giratório e... Impressionante. Isso aí. Bom, João Magro, da minha parte, para encerrar esse bloco, quero agradecer, dizer que quando a gente começou a idealizar esse programa Ideias em Ação, eu pensei em pessoas assim que, de uma forma ou de outra, tiveram uma influência muito positiva na minha formação profissional, né? A formação de caráter eu trouxe dos meus pais, né? Do meu pai, da minha mãe, Dona Zoraide, seu Quinzinho, que foram a minha mãe, assim como a sua, quando a gente chegou na idade de que ela entendeu que a gente precisava estudar para poder ter uma vida mais tranquila. Lá no norte do Paraná chama picar mula. Chegou a hora de você picar a mula. E eu, assim como você, fui morar com a minha avó também, para poder estudar na cidade maior, porque a cidade lá não tinha esses recursos. Então, família, estudo e resultado nos trabalhos que a gente fez é que permitiram a gente chegar aqui hoje e olhar para as pessoas que vão assistir essa nossa conversa aqui e dizer assim: faça isso por você, faça isso pelos seus filhos, faça isso pelos seus netos, porque é aí que você vai poder viver em paz e dar a condição deles também viverem com dignidade. E quando chegar a tua hora, né, não vai ficar pensando em se congelar, né? Se congelar, criogenia para você viver para sempre, que sua missão já está cumprida, velho. Esquece esse negócio. Dá a paz da missão cumprida. A paz da missão cumprida. Não adianta. Tem gente aí pagando fortuna para injetar hidrogênio nas veias. Quero me congelar, porque... Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, falou assim, você viu o que está acontecendo lá? O cara gastou milhões, como se ele fosse indispensável para o futuro. Ele não é indispensável, porque a missão dele já foi cumprida, bem ou mal, a chance dele foi dada. Né? Ele vai acordar daqui a 400 anos e a gente fala, quem é esse cara com essa pele podre aí que está... O que ele sabe fazer? Tem curso de datilografia, né? Ele é engenheiro de sistema, sabe COBOL, sabe... Né? Isso não serve mais. Não serve. Sinto muito, até lá o conhecimento humano vai estar diluído aí em bilhões de células de conhecimento. E com essa mensagem que a gente vai encerrar esse bloco, dizendo para você que está nos assistindo aí que a chance é agora. Né? Se você tem algo a contribuir, se você ainda tem algo a se desenvolver, aproveite o momento. Faça agora. É isso aí. Faça agora. Queremos agradecer a audiência de vocês até aqui. Esse é um primeiro bloco, essa entrevista continua, essa conversa e bate-papo no próximo episódio. Agradecer, João Magro, sua presença. E agradecer, Cleudo, sua presença também. Esperamos que você esteja gostando. Se gostou, clica, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Lembrando que o Ideias em Ação é promovido pelo Instituto Lopes Brasil, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 19 horas. Esperamos vocês no próximo bloco dessa conversa. Um abraço. Um abraço.